No vídeo de hoje eu quero te ensinar 10 protocolos validados pela ciência para você acabar com a procrastinação. São 10 passos práticos que você vai poder aplicar hoje mesmo na sua vida para começar a combater esse inimigo terrível que é na nossa vida, a procrastinação. A procrastinação vive na nossa vida como uma espécie de inquilino, só que é um inquilino do avesso, porque ele cobra em vez de nos pagar. E a primeira coisa que eu quero te contar em um vídeo sobre a procrastinação é que provavelmente você tem a imagem errada ao meu respeito. Eu sou professor e muita gente acredita que por ser professor, por ensinar ferramentas para combater esse tipo de coisa e por eu ser de fato uma pessoa que consegui conquistar uma rotina bastante produtiva na minha vida, muita gente acha que eu sou daquelas pessoas que acordam cantando, sabe? Aquela pessoa que acorda cheia de energia para fazer as coisas, aquela pessoa que não tem dificuldade nenhuma em fazer o que precisa ser feito. E olha, ledo engano, viu? Aqueles de vocês aí que já me conhecem há muitos anos aqui na internet, ou os meus alunos que eu sei que estão me assistindo aí, vocês sabem, eu sou uma pessoa que devido à configuração da minha personalidade, eu sou naturalmente procrastinador. E de fato, a nossa personalidade, ela determina em grande medida a nossa inclinação à procrastinação ou não. Talvez você já tenha conhecido pessoas que, para essas pessoas, é natural, elas não procrastinam ou raramente procrastinam. E parece que elas não se esforçam muito para isso. E isso tem relação com a personalidade. A ciência da personalidade é incrível, mas é complexa demais para eu mergulhar aqui nesse vídeo e nem ao propósito desse vídeo. Mas eu gostaria que você soubesse. Eu gostaria, inclusive, que você não se culpasse. Se você é uma pessoa que tem essa dificuldade de fazer o que precisa ser feito, se você é uma pessoa que está aí sofrendo porque você não consegue colocar em prática os teus planos, os teus sonhos, saiba, isso pode ter relação com a sua personalidade. E muita gente não sabe, mas a base da nossa personalidade é profundamente biológica, ela é genética, de fato. Nós temos sólidos estudos científicos mostrando que a personalidade ela tem uma base genética muito forte. E nesse sentido, então, pessoas que são naturalmente procrastinadoras como eu, são pessoas que possuem uma base biológica inclinada à procrastinação. Só que eu estou aqui hoje justamente para te dar esperança nesse sentido, porque eu consegui combater a minha procrastinação e você certamente conseguirá também. Você só precisa de conhecimento, e é isso que eu estou te trazendo aqui nesse vídeo. Então, vamos começar aqui de maneira muito prática. O primeiro princípio que eu quero te falar aqui, antes mesmo de eu entrar nos passos contra a procrastinação, é o princípio daquela pessoa que posterga e que deixa tudo para a última hora. Muita gente por aí faz isso. Eu mesmo fiz muito isso ao longo da minha vida. Às vezes essas pessoas elas usam aquela desculpa de que eu gosto de trabalhar sob pressão. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou talvez você fale esse tipo de coisa. E eu quero te deixar claro uma coisa aqui e te ensinar um pouco sobre o funcionamento do seu cérebro. Quando você está lá sob um momento de pressão, então, por exemplo, você deixou para a última hora para pagar uma conta, e aí o banco está lá quase fechando e você vai esbaforido para pagar essa conta, ou então quando você deixa um projeto pessoal, um projeto profissional para a última hora, por conta da pressão envolvida nesse momento, o que acontece no seu corpo é a liberação de catecolaminas como cortisol, adrenalina, que são dois hormônios muito importantes, e também dopamina no seu cérebro, que é um neuromodulador fundamental para processos de motivação. Nesse sentido, eu gostaria que você entendesse o seguinte: para você estar bem, para você ter energia, motivação para fazer as coisas, você precisa de uma elevação na liberação dessas catecolaminas. Cortisol, adrenalina, dopamina. Muita gente deixa para a última hora as coisas. Por quê? Porque deixando para a última hora, essa pessoa entra numa situação de estresse e pressão que libera essas substâncias no corpo. E aí ela sente, de fato, uma espécie de injeção de motivação para fazer o que precisa ser feito. Essas são as pessoas que dizem que gostam de trabalhar sob pressão. Essas são as pessoas que muitas vezes deixam tudo para a última hora e na última hora elas de fato levantam e fazem aquilo que precisa ser feito. Então você tem que perceber que existe um hábito. É um hábito que, eu não vou usar a palavra vício, mas é quase como se fosse um vício naquela adrenalina, naquele cortisol e na dopamina que são liberadas na situação de pressão quando você deixa a coisa para a última hora. O problema disso é que isso também está associado a níveis de estresse elevado e isso faz mal para você no fim das contas. Você que fala isso, eu gosto de trabalhar sob pressão, eu dizia isso, tá? Quero deixar isso claro para você. Eu falava muito isso quando era mais jovem.
Quando você observa a tua vida nesses momentos de pressão, onde você deixa as coisas para a última hora, você percebe que isso te traz um estresse e que isso te faz mal, te deixa ansioso. Então não é isso que você quer. Porque o bacana é que existem formas saudáveis e equilibradas de você liberar essas substâncias no seu corpo sem precisar deixar as coisas para a última hora e sofrer com essa ansiedade e esse estresse que fazem mal para a sua saúde. E é sobre isso que eu quero começar falando aqui. Então, mão na massa, vamos lá para o primeiro protocolo, o primeiro passo para você combater e eliminar a procrastinação da sua vida. E eu chamo esse protocolo de uma vitória por dia. Muitos procrastinadores, eu diria que a maioria dos procrastinadores, talvez você se identifique com isso, são pessoas que são muito sonhadoras, mas elas executam pouco. Então você tem planos, você tem sonhos, você tem ideias, você muitas vezes traça na tua cabeça o caminho daquilo que você precisa fazer para conquistar a vida que você deseja, mas você não consegue executar ou você até começa a executar, só que você não consegue dar continuidade. E aí tem um aspecto muito importante a respeito de como funciona o sistema dopaminérgico do seu cérebro, que é largamente envolvido na energia, no foco e na motivação que você tem para fazer as coisas. O sistema dopaminérgico do cérebro, ele é fortemente modulado por novidades. Essencialmente, novidades ativam o sistema dopaminérgico do cérebro e fazem com que a gente tenha aquela euforia de começo de projeto. Você já deve ter passado por isso muitas vezes na sua vida. Você começa alguma coisa cheio de empolgação, só que essa empolgação chega uma hora que passa. Então, na hora de traçar os teus planos, você tem que ter consciência de duas coisas. A dopamina no seu cérebro, ela vai ter um pico no começo do projeto e ela vai ter um pico quando você estiver perto do final, perto de concluir. Esses são os dois momentos onde você vai ter maior motivação natural para fazer as coisas. O problema aí está no meio da coisa, né? Então, quando você é uma pessoa que fantasia demais e que tem objetivos grandes demais, o que acontece? O começo está muito longe lá do final. Então, você só vai ter pico de motivação no começo e você não vai conseguir manter. Porque vai demorar muito para chegar ao pico de motivação que vem lá no final. Qual que é a recomendação? E isso, gente, você vai encontrar em todo o livro de produtividade, de gestão do tempo e de combate à procrastinação, pelo menos os bons livros que existem por aí. Você precisa encurtar o espaço entre o começo e o final, porque se você está aí imaginando coisas grandiosas que vão levar muito tempo, você vai começar na empolgação imediata, vai demorar muito para chegar aquela empolgação lá de quando você está se aproximando ao troféu, ao final do objetivo, e você vai desmotivar e vai largar aquilo que você está fazendo. Então tem que encurtar o começo e o final. E a melhor maneira de você fazer isso é você traçar objetivos e metas mais curtos, de fato. E a melhor maneira, na minha visão, de fazer isso é você adotar esse protocolo que é uma vitória por dia. Então eu quero que você pense no dia de amanhã, por exemplo. Amanhã, qual é uma coisa que você pode fazer amanhã que já será uma vitória para você? Então imagina assim, amanhã, se você fizer isso e você não fizer mais nada, você vai colocar a tua cabeça no travesseiro com a tranquilidade de que hoje o dia foi vitorioso. Essa é a pergunta que eu te faço, essa é a pergunta que você tem que se fazer. E isso tem que ser a sua grande prioridade do dia. Eu não estou falando que você não tem que ter outras prioridades, eu vou falar sobre isso ao longo aqui do vídeo de hoje. Mas tenha uma e essa tem que ser a que vai guiar o teu dia e você vai colocar toda a tua energia e você vai criar uma estratégia para que de jeito nenhum você deixe de fazer isso. Porque se você conquistar essa vitória, mesmo se outras coisas acontecerem, coisas inesperadas, e você não conseguir fazer outras coisas, mesmo assim você vai considerar que o teu dia foi uma vitória. E a grande questão é que se você fizer isso 365 dias por ano, a tua vida vai certamente mudar radicalmente, porque você vai ter tido vitórias todos os dias. E como eu disse, os procrastinadores costumam ser pessoas muito sonhadoras, então elas pensam grande demais, elas não encurtam aí o espaço das metas e dos objetivos e por conta disso elas dependem da empolgação inicial com a novidade e aí elas não conseguem se manter motivadas. Quando você encurta um pouco isso para qual é a vitória que eu quero amanhã e você faz de tudo para cumprir essa vitória, você vai conquistando vitórias diárias, você consegue com maior facilidade se manter motivado. Claro que você pode ter um grande objetivo e um grande sonho, mas divide isso em vitórias diárias. Qual é a vitória do dia que você quer? E aqui eu te dou outra ferramenta importante para você conseguir aplicar esse primeiro passo de maneira mais contundente na sua vida. E a primeira vez que eu li essa dica que eu vou te dar agora, de um jeito que não é o jeito difícil científico de se falar, foi no livro de um cara chamado Brian Tracy.
O livro não tem tradução para o português, mas é um bom livro de combate à procrastinação. O nome desse livro é Eat That Frog, que se você traduzir para o português seria algo como Engula esse sapo. E a questão é a seguinte: as coisas que você precisa fazer para conquistar a vida que você deseja provavelmente não são as coisas mais gostosas e prazerosas imediatamente de se fazer. Vamos supor que você queira perder peso. Você precisa ir para a academia, você precisa comer uma comida que não será tão imediatamente prazerosa. Vamos supor que você precisa estudar para um concurso público ou precisa estudar para alguma coisa grandiosa. Você vai ter que encarar a leitura difícil daquele texto, daquele livro, daquele artigo. Vamos supor que você precise desenvolver o inglês na sua vida ou um outro idioma. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que estudar. Todas essas coisas são muito menos gostosas do que outras coisas que estão facilmente ao nosso alcance nos dias de hoje. Basta você puxar o seu celular e ficar lá, igual um zumbi arrastando a tela, para você ter uma espécie de diversão gratuita, que é muito menos difícil do que é você fazer o que precisa ser feito para mudar a sua vida. Então a questão, no fim das contas, é que para fazer aquilo que precisa ser feito e vencer a procrastinação, você vai ter que engolir um sapo. E aí, o que o Brian Tracy diz nesse livro, e na verdade é o que a literatura científica mostra que é muito eficiente para você combater a procrastinação, é o seguinte: se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. E se você tiver que engolir 2 sapos, engole o maior primeiro. Eu quero te explicar isso na prática aqui com alguns exemplos da vida real. Inclusive eu quero te dar um exemplo que é um exemplo meu. Eu quero te dar o exemplo do meu dia de hoje, só para você entender como que você pode utilizar isso na prática na sua vida. Hoje é sábado. Eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa. Eu não quis gravar com a equipe porque a equipe já tinha trabalhado no fim de semana passado e eu preferi então gravar sozinho. Eu tô aqui sozinho na minha casa, eu vou gravar esse vídeo, depois eu vou passar para o meu computador, editar sozinho e, se Deus quiser, eu consigo subir no YouTube esse vídeo sem a ajuda da minha equipe. Então, espero que você esteja assistindo aí ao vídeo porque significa que eu fui vitorioso. Então, ontem, sexta-feira, o que eu planejei foi qual é a minha vitória de amanhã. A minha vitória de amanhã é conseguir gravar esse vídeo, finalizar esse vídeo para postar no domingo, que é o dia que nós postamos os nossos vídeos no canal Neurovox. Pois bem, essa é a vitória, então vê que eu já estou seguindo o protocolo que eu te ensinei primeiro. E eu vou te fazer uma confissão aqui. Eu não gosto de gravar. Gente, gravar para mim é muito chato, porque parece para você aí, talvez, que gravar é uma coisa simples, mas envolve muito detalhe. Eu estou falando de gravar especificamente. Por quê? Porque gravar exige uma configuração da câmera, ou seja, você tem que equilibrar branco e preto na câmera, você tem que verificar a iluminação, você tem que verificar o equilíbrio das cores para estar adequado, você tem que verificar a distância entre o fundo e eu aqui, eu tenho que criar a iluminação para ficar minimamente bonito o vídeo aqui para você. Tudo isso dá uma trabalheira, que é coisa de detalhezinho que faz com que, do momento em que eu falo, bom, vamos começar aqui o processo para gravar, até o momento que eu sento para gravar, nossa, é 1-2 horas de trabalho hoje aqui eu sozinho, por exemplo. E com a minha equipe, reduz um pouco, mas mesmo assim, é meia hora, 1 hora de trabalho só para ajustar as coisas para eu conseguir começar a gravar. E aí, é claro, eu tenho que gravar aqui, só que eu quero que você imagine o que vem antes, porque afinal de contas esse é um canal onde eu trabalho conhecimento científico. Eu tenho que estudar muito para conseguir estar aqui com você e falar sobre as coisas que eu estou falando. Então tem todo um preparo de roteiro que vem antes. E aí depois que a câmera desliga, eu vou pro computador. Para quê? Para editar e depois exportar e tudo mais. Então dá muito trabalho e eu acho muito chato tudo isso, né? Com a minha equipe fica mais fácil porque grande parte de todo o trabalho eles que fazem. Mas mesmo assim, só que imagina, num dia de hoje eu tô aqui gravando sozinho, então eu já estava com preguiça ontem só de imaginar que eu ia gravar sozinho aqui em casa hoje. E quando eu sei que eu tenho que fazer uma coisa que eu acho muito chata, eu sei que a procrastinação vai vir, porque eu te disse no começo do vídeo, eu sou um procrastinador natural, assim, o meu corpo, o meu cérebro, ele é naturalmente inclinado à procrastinação. Nesse sentido, eu tenho que criar planos para que eu evite essa procrastinação. E aí vem o princípio que eu acabei de te ensinar, que é o princípio do engolir o sapo.
Então eu sabia que hoje eu ia ter que engolir esse sapo de estar gravando aqui. E olha, eu não gosto de gravar, viu? Porque depois que o vídeo tá pronto e o vídeo tá aí no YouTube, você tá assistindo e vocês estão gostando e comentando, e eu recebo as mensagens de todos vocês que estão aplicando as ferramentas e conseguindo transformar as suas vidas, eu adoro isso. No fim das contas, a energia que me dá para gravar é disso, é de saber que isso vai estar aí na tua mão para você transformar a tua vida. Mas a gravação, ela é muito chata. E quando eu sei que vai ter uma coisa muito chata, eu já me preparo para isso, para engolir esse sapo. E aqui eu quero te dar uma dica muito interessante. E tem a ver com como o seu cérebro funciona. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de autocontrole. Ou seja, nós temos uma capacidade de falar não para as nossas emoções e controlar os nossos impulsos emocionais. Só que essa capacidade ela é limitada e você já deve ter percebido isso. É curioso você perceber como essa capacidade é limitada quando você está fazendo uma dieta. Esse é o meu exemplo favorito. Vamos supor que você está fazendo uma dieta e você já deve ter percebido que quando você está fazendo uma dieta, é muito fácil você começar o seu dia cumprindo a dieta. Então você acorda, toma aquele café da manhã light, leva uma fruta ou alguma coisa do tipo lá para a empresa, uma marmita. No almoço você come aquele filé de frango com uma saladona, tudo lindo. Só que aí o dia vai passando. E aí quando chega lá pela tarde, costuma ser 3, 4, 5 horas da tarde, parece que o demônio do chocolate invade o seu corpo, né? Isso acontece, gente. Por quê? Porque a nossa capacidade de autocontrole, de falar não para as nossas emoções, ela é um recurso escasso. Ela é uma coisa que quanto mais a gente usa, menos a gente tem. Eu gosto de imaginar o seguinte, imagina que a tua capacidade de falar não para as tuas emoções é uma espécie de combustível que você tem aí dentro de você. Conforme você vai usando, o tanque vai esvaziando. Essencialmente, tem duas coisas que fazem com que você encha o tanque do seu autocontrole. Quando você dorme com qualidade por tempo suficiente, o tanque enche. E quando você está bem alimentado, o tanque enche. E o perfeito exemplo disso é quando você vai ao supermercado com fome. Já viu que você compra muito mais do que deveria? Teu autocontrole, ele é aniquilado quando você está com fome no supermercado. E saiba, os estudos mostram que quando você vai ao supermercado ou ao shopping com fome, você compra mais do que deveria, não só comida. Você compra roupa, você compra outras coisas mais do que você deveria, porque fome faz com que você fique mais impulsivo. Então veja só, o cansaço do dia e a fome são duas coisas que te deixam mais impulsivo. Quando você está mais impulsivo, você vai procrastinar mais. Por quê? Porque as tuas emoções vão entrar em jogo, as emoções elas costumam nos puxar para quê? Para aquilo que é gostoso, para aquilo que é confortável. Dificilmente as nossas emoções elas vão nos puxar para engolir o sapo. Então, saiba disso. Se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. Por quê? Porque no começo do dia você certamente vai ter mais energia para olhar para a tua preguiça e falar: não vou ouvir você e fazer o que precisa ser feito. Então esse é o princípio de funcionamento do cérebro e da mente humana. Se você quiser estudar, você que é o nerd aqui, que gosta de estudar isso mais a fundo, o princípio aqui é um princípio conhecido pela ciência já há algumas décadas, o princípio do esgotamento do ego. Esse é o termo técnico disso que eu acabei de te falar. É a ideia de que quanto mais nós usamos o nosso autocontrole, menos nós temos autocontrole. Então, se você é um procrastinador nato como eu, não deixa para o final do dia, para quando você está cansado, engolir o sapo. Se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. E se você tiver que engolir 2, engole o maior primeiro, porque você vai ter mais autocontrole. E aqui, além da questão do autocontrole que você tem maior no começo do dia, é importante também você lembrar de um princípio aqui que eu utilizo muito na minha vida, que é você começar o teu dia com uma vitória sobre você mesmo, tá? Eu quero te contar aqui como eu gosto de começar os meus dias atualmente. Porque quando logo no começo do dia você consegue ter uma vitória, quando você vence você mesmo, logo que você acorda, você tem uma energia muito maior para continuar o seu dia e continuar engolindo outros sapos, continuar vencendo outros obstáculos. E eu quero aliar isso com você aqui, eu quero juntar duas coisas, dois conhecimentos para você, que é o melhor jeito de você começar o seu dia no fim das contas. Lembra que eu te falei agora há pouco que muita gente deixa as coisas para a última hora ou fala que gosta de trabalhar sob pressão porque essa pessoa tem lá uma injeção de cortisol, adrenalina e dopamina quando ela está lá sob pressão. Só que esse é o jeito que não é saudável. Então eu quero te falar um jeito saudável de você ter essa injeção logo no começo do seu dia. E isso tem a ver com a maneira como eu começo o meu dia atualmente.
Eu gosto de começar o dia atualmente, em primeiro lugar. A primeira coisa que eu faço é me hidratar. Você precisa se hidratar porque você passou a noite sem beber água, sem se hidratar. Mas depois que eu me hidrato, a próxima coisa que eu faço no meu dia é uma caminhada à luz do dia, à luz natural. Eu costumo caminhar 15 a 30 minutos logo no começo do dia e eu quero deixar isso bem claro. Esse aspecto é muito importante. Eu faço isso à luz natural. Eu faço isso fora de casa. E por quê? E aqui eu quero te mostrar todos os princípios que eu coloquei nesse simples hábito que eu tenho. Em primeiro lugar, para você ter uma injeção natural e saudável de cortisol, adrenalina e dopamina logo no começo do dia, você precisa de luz natural, luz do sol de fato. Então a luz natural é o melhor ativador dos processos biológicos que vão fazer você acordar com energia, que vão fazer você acordar com disposição para fazer as coisas. Como eu faço essa caminhada fora da minha casa, isso significa que o teto não é concreto, o teto é o céu. Quando o céu está azul e está um solzão, é ótimo, é o melhor dos cenários, mas mesmo quando está nublado, tem muita luz solar atravessando as nuvens. E esses fótons precisam chegar aos seus olhos. Claro que você nunca deve olhar diretamente para o sol, porque você pode queimar sua retina e ficar cego, mas o mero fato de você estar ao ar livre, o céu é o seu teto, nublado ou não, estão chegando fótons de luz solar nos seus olhos. E isso ativa processos biológicos dentro de você que vão fazer uma liberação saudável e natural dessas catecolaminas, então, de cortisol, adrenalina e dopamina. E aí o que acontece é que você já tem uma injeção biológica mesmo de motivação e energia e foco para começar o seu dia. Só que por que eu faço isso caminhando? É porque tem 3 princípios que fazem com que você comece o seu dia da melhor maneira. O primeiro é luz. Então, eu caminho fora de casa e isso já atende esse princípio. Só que o segundo princípio, para você ter essa injeção dessas substâncias químicas que vão te deixar focado e alerta e energizado e motivado naturalmente, o segundo princípio é movimento. Você precisa mexer o seu corpo. Só que o que a maioria das pessoas faz quando acorda é acordar e imediatamente sentar, por exemplo, seja no carro, ou seja em casa para quem trabalha em casa, ou seja na condução para quem vai para o trabalho de condução. E aí muitas vezes você chega no seu trabalho e faz o quê? Senta e trabalha o dia inteiro sentado. Gente, nosso corpo não foi feito para viver sentado. Nosso corpo não foi feito para passar horas e horas e horas sentado. Então, o mero fato de você fazer uma pequena caminhada logo de manhã, esse movimento ajuda a você ter essa pequena injeção natural e saudável dessas substâncias que vão te deixar motivado, energizado e focado para começar o seu dia. Só que tem um terceiro princípio que faz com que tudo isso seja liberado de maneira saudável dentro de você, e é o princípio de temperatura. Para você despertar da melhor maneira possível, você precisa aquecer o seu corpo. Veja então que aquilo que eu faço, que é acordar e caminhar 15 a 30 minutos com a luz do dia acima de mim, isso faz com que, em primeiro lugar, eu tenha luz, em segundo lugar, movimento, em terceiro lugar, calor. Meu corpo esquenta porque eu estou me movimentando. E isso é o melhor jeito de você começar o seu dia. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. E aí, quando eu volto dessa minha caminhada, eu faço uma outra coisa que muita gente tem dificuldade de fazer isso, mas, gente, é incrível para você complementar tudo isso que eu estou te falando. Eu tomo um banho frio. Um banho onde eu não ligo o chuveiro quente. O banho frio, ele, além de ter uma série de benefícios para a saúde, e tem o banho frio, que é esse que você não liga o quente, e tem o banho gelado de fato, né, onde a pessoa ela mergulha em água que é realmente gelada. Claro que para você que mora no Rio Grande do Sul, num período de inverno no Brasil, ou para você que mora fora do Brasil, em um país onde o inverno é muito, muito frio, o mero chuveiro que você liga sem ligar o quente, ele já vai ser muito gelado. Existem benefícios do banho gelado, de fato, mas eu não vou falar sobre isso aqui porque esse é um tema mais avançado. Não é para qualquer um, você precisa fazer do jeito certo e pelo tempo certo, senão pode te fazer mal. Mas um banho frio, suficientemente desconfortável para você, é ótimo depois dessa caminhada. É mais um sapo que você está engolindo. E o banho frio, por conta desse desconforto, ele vai auxiliar também a fazer a liberação dessas substâncias, que são substâncias que irão fazer com que você tenha mais disposição, mais energia, mais foco e motivação para começar o seu dia. Então veja, uma pequena rotina de começar o dia. E olha, eu vou te falar uma coisa, o dia de hoje é sábado, eu tô gravando isso aqui num sábado, a semana foi super cansativa, obra aqui dentro de casa, muita coisa para trabalhar na empresa, então quando eu acordei, eu te confesso que eu acordei, sabe? Ai meu Deus, hoje tem gravação. Ai, será?
Será que eu não deixo para a semana que vem? Será que eu não faço um roteiro mais completo, melhor, estudo melhor e deixo para a semana que vem? Olha o auto-engano aí, né? Nessa hora, lembra que eu falei em um vídeo recente aqui do canal, um vídeo chamado Como se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Vou deixar um botão aqui para você assistir a esse vídeo se você desejar. Lembra que eu te falei nesse vídeo que nossa mente ela tem uma espécie de fábrica de crenças ilusórias. E a procrastinação adora fazer a gente acreditar que a gente vai começar na semana que vem ou começar amanhã. E eu quero te dizer que eu, que sou um profissional que trabalho com isso acontece dentro de mim também porque isso é um mecanismo inconsciente. Então, quando eu acordei hoje, imediatamente veio dentro de mim essa ideia de, nossa, mas se eu estudar melhor, eu faço um roteiro melhor e aí eu solto o vídeo na outra semana, porque aí eu posso gravar com a equipe, começam a vir as desculpas. Essas desculpas geralmente são desculpas que querem aumentar o teu conforto imediato. Só que eu me conheço e eu conheço a mente humana. Aí eu falei, opa, eu já tô querendo procrastinar porque eu acho que gravar é chato e eu tô querendo jogar isso pra frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou engolir o maior sapo do mundo agora. O que eu fiz? Fui para a cozinha, me hidratei e fui fazer a minha caminhada. Tava um dia ensolarado aqui em São Paulo, então eu caminhei, um solzão ali no rosto, uma delícia. E aí eu caminhei, luz do dia, movimento e calor. O que aconteceu? Eu já comecei a me sentir mais energizado e me sentir melhor. Voltei, quando entrei em casa, fui lá e tomei uma bela de uma ducha fria, saí da ducha e pronto, energia. Já estava muito mais energizado para começar a minha preparação do vídeo que eu estou gravando aqui para você. Sentei no computador, estudei aquilo que precisava estudar, reuni as referências, escrevi o roteiro e estou aqui gravando em pleno sábado. Essa é uma ideia muito importante. Quando você engole um sapo enorme logo de manhã, a última coisa que eu queria era caminhar e depois tomar um banho frio. Se você já tomou um banho frio, você fica lá olhando a água e você fica, ai, será que eu vou? Ai, será que eu não vou? Ai, será que eu vou? Aí chega uma hora que você fala, eu vou. Aí você vai. Eu quero que você entenda que, além de fazer essa caminhada, ter a questão biológica da luz, do movimento, do calor, e o banho frio, ter a questão biológica de que o desconforto da água fria também libera todas essas substâncias aí dentro de você, para você ter mais energia, foco, motivação. Além disso, existe um princípio aqui que é psicológico, que é a ideia de que você venceu um primeiro obstáculo. Você engoliu um sapo enorme logo que você acordou. Você tem uma primeira vitória, você venceu você mesmo no começo do dia. E, gente, isso é muito forte, porque depois que eu venci esse primeiro obstáculo, vencer esse aqui, que é gravar o vídeo para vocês, se tornou muito mais fácil. Esse é o princípio. Se você tiver que engolir um sapo, engole no começo do dia. Se você tiver que engolir 2, engole o maior primeiro. E o motivo para isso, você já entendeu, tem vários motivos. O primeiro é o fato que eu te ensinei de que o nosso autocontrole costuma estar maior no começo do dia, e o segundo é esse princípio de você ter uma primeira vitória. Começa o dia vencendo a si mesmo. Isso vai te dar uma energia para você vencer a si mesmo outras vezes ao longo do dia. E isso é uma coisa que você pode utilizar junto com a ideia de qual é a vitória que eu quero hoje. E eu te dei o meu exemplo pessoal aqui, porque é o exemplo que me permitiu gravar esse vídeo. A minha vitória hoje era gravar esse vídeo. O que eu fiz foi essa rotina de manhã, engolir um belo de um sapo para engolir esse que eu estou engolindo agora, gravando o vídeo para você, que é uma coisa que é chata para mim, e pronto, eu já tive a minha vitória. Eu tenho outras coisas para fazer aí ao longo do dia, mas hoje, depois que eu terminar esse vídeo, vou editar e o vídeo estiver prontinho lá e pronto para ser postado, depois disso eu posso não fazer mais nada, que eu vou deitar minha cabeça no travesseiro com a consciência de que eu tive a vitória, de que o dia foi vitorioso. Eu quero que você imagine, se você fizer isso todos os dias, você vai ter 365 vitórias por ano. Isso vai te dar cada vez mais energia para que as suas vitórias sejam cada vez maiores, e isso vai fazer com que daqui a um ano a tua vida esteja revolucionada de fato. Você vai ser outra pessoa se você seguir esse primeiro passo, esse primeiro protocolo. Mas aqui eu quero te falar sobre o segundo passo, segundo protocolo para você eliminar a procrastinação. E ele tem a ver também com como você começa o seu dia. Tome muito cuidado com cafeína e estimulantes. Por quê? A cafeína pode ser uma aliada da sua produtividade, daquilo que você precisa fazer. A cafeína pode te trazer energia saudável para você combater aquilo que você precisa combater no seu dia, para você vencer a si mesmo, para você vencer a procrastinação? Pode. Cafeína do jeito saudável pode sim ser uma aliada. Eu mesmo consumo cafeína do jeito saudável. O problema é que a vasta maioria das pessoas consome cafeína do jeito errado. E o primeiro erro que você comete quando você consome cafeína é você consumir cafeína logo que você acorda.
Sabe, você acabou de acordar e você já mete lá um cafezão. Por quê? Eu não vou explicar os detalhes porque eu já expliquei isso em outro vídeo aqui. Aliás, se você é uma pessoa que vive cansado, você vive cansado, todos os dias você está cansado e arrastado, eu recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui do canal Neurovox. Eu vou deixar aqui o botão para você assistir a esse vídeo. É um vídeo onde eu vou detalhar para você por que você vive cansado e o que você pode fazer. E a primeira metade do vídeo é sobre café e cafeína. Eu te explico tudo que a cafeína faz de mal para você se você utilizar do jeito errado. E é muito importante você entender. E lá eu explico o princípio disso que eu vou te falar aqui. Mas a ideia é, quando você acorda e logo que você acorda você toma cafeína, isso aumenta drasticamente as chances de que você tenha aquele bode depois do almoço. Sabe aquele cansaço depois do almoço? Você fica exausto, dá uma sonolência absurda. Você aumenta muito a probabilidade de você ter essa sonolência e você aumenta muito a intensidade dessa sonolência. Então a recomendação que eu faço aqui para você é, primeira recomendação aqui nesse segundo passo para você é, quando você acordar, espera 90 minutos, 1h30 para você tomar a tua primeira dose de cafeína. Quando eu digo cafeína, pode ser café, pode ser chás cafeinados que existem, né? Chá preto, chá verde, chá mate, a erva mate utilizada no chimarrão pelos gaúchos, enfim, ou energético ou qualquer coisa do tipo. Espera 1h30 antes de você tomar a primeira dose. Tá? Tem uma exceção, talvez, que eu te diria disso, que é, se você precisa dessa cafeína para você fazer tua atividade física, vamos supor que você vai fazer uma atividade física, uma academia intensa, e sem essa cafeína você não consegue, aí eu digo, beleza, acorda, toma a tua cafeína, porque a atividade física é tão importante para você se sentir bem e motivado, que aí vale a pena você fazer essa troca de benefício. É um custo-benefício no fim das contas. Eu quero deixar claro que a caminhadinha de 15 a 30 minutos no começo do dia não é uma atividade física intensa. Eu estou falando para aqueles de vocês que fazem atividade física intensa realmente logo no começo do dia. Então, nesse caso, aí beleza, aí você toma a sua cafeína. Mas em todos os outros casos, espera 90 minutos. Então hoje, por exemplo, eu acordei, eu fiz a minha caminhada, eu caminhei hoje acho que 25 minutos no total, e eu esperei dar 1h30 depois que eu acordei para tomar o meu cafezinho, minha primeira dose de cafeína. No começo vai ser chato, no começo você vai sentir uma necessidade muito grande de tomar logo no começo do dia, mas uma semaninha fazendo isso você se acostuma e você vai ver como vai melhorar, porque você vai ter muito mais energia equilibrada ao longo do dia. Você não vai ter aquele pico inicial para depois você cair e ficar arrastado no resto do dia. E se você quiser saber como a cafeína faz mal para você e como ela pode fazer bem e o que você pode fazer para equilibrar a tua vida, para você parar de viver cansado o tempo inteiro, então eu recomendo esse vídeo aqui do canal Neurovox. Se você quiser buscar ele, o nome do vídeo é por isso que você vive cansado, tá bom? É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, milhões de visualizações, tem mudado a vida de muita gente, então eu recomendo ele para você. Mas o segundo passo, o segundo protocolo aqui que eu tenho para você é cuidado com cafeína e estimulantes. Em primeiro lugar, não toma logo que você acorda. Em segundo lugar, não exagera, porque quando você toma cafeína demais, você tem um crash depois, você já deve ter percebido. Isso acontece com todos os estimulantes que existem. Então, quando você bebe muita cafeína, você sente lá aquela energia, só que quando passa o efeito você derruba e aí acaba completamente sua energia. Não é isso que você quer. Você quer equilíbrio. Você quer acordar, você quer ter um ganho de energia e você quer que ele seja estável ao longo do dia. E claro, quando chegar lá ao final da tarde, isso vai começar a cair. E aí, se o teu cérebro, o teu corpo estiver equilibrado, você vai sentir aquela sonolência no final do dia que é natural de um dia que está acabando. Geralmente, quando o sol se põe, é natural e saudável que você comece a se sentir cansado para se preparar, para descansar, para dormir na hora certa, para descansar direitinho e acordar com o teu autocontrole e com a tua energia renovada no dia seguinte. Então, o segundo princípio é esse. Espera 90 minutos para tomar a tua primeira dose de café e não exagera no café. Conhece você mesmo. Se você está sentindo que você toma lá o café, tem um jato de energia e aí depois derruba, diminui a dose. Diminui a dose de café porque a cafeína, na verdade, os melhores benefícios da cafeína é quando você toma em baixas doses diariamente. E se por acaso você tem uma dificuldade muito grande em diminuir a cafeína, é importante você saber que se você está exagerando no café, na cafeína, sabe? Aquelas pessoas que tomam meio litro de café por dia, toma cuidado, porque a cafeína ela tem que te ajudar a ser uma versão melhor de você mesmo. É isso. Você tem que pensar assim, eu vou tomar o meu café porque isso me torna uma versão melhor de mim mesmo. E eu mesmo já sou uma boa versão.
A maioria das pessoas não toma cafeína assim. Para a maioria das pessoas, você toma cafeína para funcionar e sem ela você fica disfuncional. Esse é um uso incorreto, errado. Se por acaso você está usando a cafeína desse jeito, assista ao nosso vídeo chamado É Por Isso Que Você Vive Cansado, porque ele vai te ajudar muito. Eu te ensino nesse vídeo, inclusive, o que você pode fazer se você já está nesse estado onde você precisa de café para funcionar. Eu te ensino o que você pode fazer para que o café volte a ser seu aliado, em vez de você ser um dependente do café para funcionar minimamente. Então, é um vídeo que eu recomendo muito a você. E vamos ao terceiro passo, terceiro protocolo para você eliminar a procrastinação da sua vida. E eu chamo esse passo de conheça o seu inimigo. A ideia aqui é a seguinte: você tem uma versão de você que é essa versão aí, que está aí agora. E você sabe que existe uma outra versão de você, que é a versão que você gostaria de ser. É a pessoa que você gostaria de se tornar. E existe entre a versão que você é agora e a versão que você gostaria de ser, tem um caminho aí no meio. Só que a grande questão aqui é que nesse caminho você tem resistência, você tem atrito, tem alguma coisa que está dificultando você chegar nessa nova versão de você mesmo. Quem fala isso é o Steven Pressfield, é um excelente autor, ele tem um livro chamado A Guerra da Arte, é um ótimo livro se você quiser ler. E ele fala isso, ele fala que existe uma resistência no caminho entre você agora e a pessoa que você quer se tornar. Ele vai dizer que essa resistência costuma ser medo. E é verdade? Talvez. Eu quero aqui explorar isso de uma forma mais científica para você, porque não é só o medo que te faz ter dificuldade de se tornar a pessoa que você gostaria de se tornar. Você precisa entender que a procrastinação que está aí dentro de você, ela é um sintoma, ela não é a causa do problema. Eu vejo muita gente lutando contra o sintoma, em vez de encontrar o inimigo de verdade, a causa do problema. Porque vamos fazer uma analogia aqui. Quando você contrai um vírus, por exemplo, e esse vírus te faz ter febre, a febre é um sintoma. É claro que você pode tomar um antitérmico para reduzir a febre, mas se você não combater o vírus, você não está combatendo o problema, você está combatendo só o sintoma. E eu vejo com a procrastinação as pessoas brigando com o sintoma, que é a procrastinação. Aí elas ficam lá brigando com elas mesmas, aí elas ficam lá, ai, eu não presto, ai, eu sou muito preguiçoso, aí elas ficam lá sofrendo, aí tá lá no sofá pensando, ai, eu deveria estar fazendo aquilo, mas eu tô aqui, ai, o que eu faço? E aí fica nesse atrito, e aí fica se sentindo mal. Você tá brigando com o sintoma. Você precisa conhecer quem é seu inimigo. E o inimigo é a causa. Procrastinação é a febre. Você tem que olhar para o vírus. E o vírus varia muito, gente. Qual que é a causa da procrastinação? Depende. O Steven Pressfield vai dizer que é o medo. E o medo pode ser realmente uma grande resistência, um grande inimigo que faz com que surja a procrastinação na sua vida. Você quer fazer coisas aí para a sua vida, você quer melhorar coisas na sua vida e você tem medo de arriscar, você tem medo de tentar algo que está fora ali da tua zona de acomodação. Você quer fazer uma coisa a qual você não está tão acostumado assim, tão familiarizado. Se é um projeto profissional, você vai, de certa forma, arriscar seu tempo, sua energia, às vezes arriscar seu dinheiro. Tudo isso faz com que a gente sinta medo. Então, um dos vírus que faz com que haja o sintoma da procrastinação, uma das causas, um dos inimigos, é o medo, de fato. Uma versão do medo, que é muito comum também, que leva à procrastinação, é a ansiedade. Muita gente procrastina porque é ansiosa. A ansiedade faz você ter aquilo que a psiquiatria chama de antecipação catastrófica. Você fica pensando que tudo vai dar errado, todos os cenários possíveis de tudo que vai dar errado. E aí você fica lá, vai dar errado isso, vai dar errado aquilo, vai dar errado aquilo, e você se paralisa por conta de ficar imaginando esses cenários catastróficos no futuro. Então veja que a ansiedade é outro inimigo, possível. Não é o único, mas é um inimigo possível para a procrastinação. Outro inimigo que faz com que você às vezes procrastine, perfeccionismo. Muita gente acha que perfeccionismo é uma boa coisa. E olha, eu vou te falar, o quanto que o perfeccionismo já prejudicou a minha vida, você não imagina. Aqui no canal Neurovox mesmo, eu tenho uma característica perfeccionista, também por conta da minha personalidade, que faz com que eu queira as coisas de um jeito, com uma qualidade, com uma excelência muito grande. E muitas vezes eu deixei de produzir conteúdos aqui no canal, por exemplo, por causa disso, porque eu não tinha o contexto certo, o roteiro certo e tudo mais. E eu quero te mostrar o exemplo prático daqui. Eu estou na minha casa, minha estante de livros ali acabou de ser montada, não tem nem livro ali na estante, né? Porque a obra, até ontem, você tinha marceneiro aqui, a obra estava acontecendo. E eu te digo que o Pedro de anos atrás não estaria gravando esse vídeo aqui. Mas o Pedro de hoje sabe
que perfeccionismo é um grande inimigo. Eu não estou falando para você não fazer as coisas com excelência, mas você não deve confundir excelência com perfeccionismo, porque o que é o perfeccionismo? Ele é você criar um critério ideal, praticamente perfeito, cheio de dificuldades para você começar a fazer as coisas. Isso é extremamente prejudicial, porque paralisa a tua vida. O perfeccionista, ele procrastina porque quando tudo não tá do jeitinho certinho que ele quer perfeitinho, ele não faz. Isso não é excelência. Excelência é nas condições que você tem, no momento que você tem, sem pressa, mas sem perder tempo, você dá o melhor possível para fazer aquilo que precisa ser feito. E é isso que eu estou fazendo aqui. Dentro da minha casa, montei aqui um cenário com o que eu tenho disponível para mim de equipamento, e eu te confesso que se esse vídeo aqui ficar bom, eu vou começar a gravar cada vez mais, porque é muito mais fácil para mim gravar aqui em casa do que ir até o estúdio que fica lá na Neurovox, que é a nossa empresa. Mas eu quero que você entenda que eu tive que vencer esse perfeccionismo, que era outro inimigo também que me levava à procrastinação. Então tá aí, ó. Já te disse 3 possíveis inimigos que podem te levar à procrastinação. O medo, a ansiedade, o perfeccionismo. Às vezes é tudo isso junto, tá? Quero te deixar claro. E esses não são os únicos, tem outros, gente. Às vezes é tristeza, desânimo. Vamos supor que você está passando por um momento difícil, acabou de levar um pé na bunda, está super triste, coração partido. Tua energia vai estar lá embaixo, isso pode te levar a procrastinar. Às vezes pode ser um transtorno neuropsiquiátrico mesmo. Pessoas que estão sofrendo com depressão, elas tendem a procrastinar por causa da depressão. É um sintoma da depressão a procrastinação. E outros transtornos neuropsiquiátricos também. Transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Muitas pessoas com TDAH, elas tendem a procrastinar. Então é importante saber que isso pode ser a causa da procrastinação. Outra causa que também é possível da procrastinação é falta de energia. É desmotivação mesmo. É essa falta de energia que faz com que você não tenha o ímpeto para fazer aquilo que precisa ser feito. E uma boa maneira de você conquistar essa energia é com aquela rotina que eu acabei de te ensinar logo de manhã. E aí a pessoa que não tem essa energia, esse ímpeto, essa motivação lá para fazer as coisas, costuma ser a pessoa que deixa tudo para a última hora. E olha, eu te falei de algumas causas, alguns vírus, alguns inimigos aí dentro de você que podem te levar à procrastinação. Existem vários. Com meus alunos, por exemplo, o que eu faço é aplicar ferramenta validada pela ciência, onde eu mapeio com precisão na personalidade da pessoa, aquilo que leva ela a procrastinar. Porque quando você entende qual é teu inimigo, você para de ficar combatendo o sintoma. Se a ansiedade está te levando à procrastinação, então você tem que combater a ansiedade, para de ficar brigando com a procrastinação. Se é o perfeccionismo que te leva a procrastinar, você tem que parar de brigar com a procrastinação e brigar com o inimigo de verdade, que é o perfeccionismo. Se é a falta de energia, a falta de motivação, você tem que brigar com a falta de energia e motivação. Você tem que encontrar esse inimigo e você tem que eliminar esse inimigo. Muito do que eu faço com os meus alunos é isso, é dar ferramentas validadas pela ciência para a pessoa, número 1, identificar o inimigo e número 2, combater o inimigo certo. Porque às vezes você está combatendo o inimigo errado ou então você está brigando com o sintoma. Conheça o seu inimigo. Esse é o terceiro passo, o terceiro protocolo que eu te dou para você eliminar a procrastinação da sua vida. E se você está gostando desse vídeo, se você gosta de conhecimento científico, para você entender seu cérebro, para você entender sua mente, mudar seus hábitos, mudar sua vida, então você está no lugar certo. É isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu divulgo a ciência mais séria que tem, protocolos validados pela ciência para mudar a sua vida, só que numa linguagem simples. Essa linguagem aqui que todo mundo consegue entender. Esses vídeos dão um trabalho danado, gente. É muito estudo. Se você clicar aí para ver a descrição do vídeo, todos os vídeos a gente coloca a literatura científica que embasou aqui o nosso vídeo. Então, é muito trabalho, muito preparo. E se você acha esse nosso objetivo aqui do canal um objetivo nobre, se você gosta de conhecimento científico e quer valorizar isso, eu te peço um pequeno gesto que vai levar 10 segundos da sua vida, não custa nada para você, mas ajuda muito a gente aqui a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas, que é o gesto de você se inscrever aqui no canal, tocar no botão de inscrição aí embaixo. E, se você já é inscrito, eu te peço um outro gesto que é igualmente importante para a gente, que é você ligar o sininho, ativar as notificações para você ser avisado quando nós postamos um vídeo. Esses 2 gestos, eles são um sinal que você dá para o YouTube de que esse conteúdo aqui ele é importante. Isso faz com que a gente apareça para mais gente e consiga disseminar esse conhecimento para cada vez mais pessoas. E já que você vai se inscrever e ativar o sininho,
Toca no joinha também, dá uma curtida e deixa um comentário. Conta pra mim o que você tá achando do vídeo, conta pra mim, sobretudo, temas que você gostaria de ouvir aqui no canal, porque eu leio os comentários aqui no canal Neurovox com muita atenção. Muitos dos vídeos, eu diria que quase todos, eles são fruto dos comentários de vocês aí. Eu vejo que as pessoas estão pedindo e aí, baseado no que tem muita gente aí pedindo, eu gravo o vídeo para você. Então, esse pequeno gesto, 10 segundos da sua vida, nos ajuda muito, se você quiser e se você puder, é claro. Mas vamos então ao quarto passo, quarto protocolo para você eliminar a procrastinação da sua vida. E esse, gente, eu acho meio bizarro ver que tem pessoas que não fazem, mas aí eu lembro de mim mesmo, e eu não fazia isso. Por muito tempo da minha vida eu não fiz. Então é aquela coisa, como diria o José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Foi só depois que eu comecei a fazer que eu vi o poder que isso tem na vida, que é você ter uma agenda. É você construir uma agenda e uma rotina saudável. Eu gosto de recomendar que as pessoas tenham duas agendas. Uma agenda é para os compromissos. É a típica agenda mesmo, né? Qual hora é tal compromisso no seu dia. Essa agenda eu costumo usar o Google Agenda. Eu deixo ela digital de fato. Então, meus compromissos geralmente estão no Google Agenda, até porque eu consigo dividir isso com a empresa, eu tenho reuniões, eu tenho uma equipe, tem tudo isso. Então, é mais fácil compartilhar essa agenda utilizando ela digital. Mas eu também costumo recomendar para as pessoas uma agenda de tarefas diárias. Eu gosto de fazer isso no papel. Então, eu tenho um planner, né? E nesse planner, basicamente, o que eu faço é um quadradinho e cada tarefa do meu dia ali que eu tenho que fazer. E eu faço isso porque eu gosto de pegar a caneta lá e colocar, ticar lá o quadradinho daquilo que eu fiz. Me dá uma sensação gostosa. Então eu recomendo para você que você tenha duas agendas. Uma para os teus compromissos, horários e tudo mais, e outra para as tuas tarefas diárias. E aí o nível de detalhe da tua agenda vai depender de quão naturalmente procrastinador você é. Eu, que sou uma pessoa naturalmente procrastinadora, o nível de detalhe das minhas tarefas ali na minha agenda física, que eu escrevo com caneta e papel, ele é um nível bem granular, como se fala na ciência. Ou seja, é bem detalhado mesmo. Por quê? Porque senão eu esqueço, porque senão eu acabo deixando para depois, senão eu não faço. Dá para você utilizar essa agenda em vez de papel no seu celular? Dá, tem aplicativos. A Apple, por exemplo, tem um aplicativo de tarefas, o Android também vai ter aplicativos de tarefas, mas eu recomendo que você separe essas duas agendas porque são coisas diferentes. Uma coisa é o horário de cada coisa que você vai fazer, dos seus compromissos. Outra coisa são as mini tarefas que você tem no seu dia de fato. E quando eu digo mini tarefas, na minha agenda, por exemplo, ela tem caminhada, ela tem banho frio, eu coloco todas essas coisas lá, porque eu sinto um senso de vitória mesmo quando eu vou lá com a caneta e eu dou aquela ticada e eu vejo que eu cumpri grande parte ou tudo que eu planejei de tarefas para o meu dia. E quando eu digo que eu acho bizarro pessoas que não fazem isso, é porque eu, por muitos anos, eu fui desse jeito e os procrastinadores, eles costumam ser. Procrastinadores costumam ser pessoas que vivem no improviso. Então você não tem uma agenda para os teus horários, você não tem as tuas tarefas diárias lá bem elencadas e por causa disso você vai improvisando. Você acha que a tua memória ela é suficiente e aí você acha que você vai lembrar do que você tem que fazer na hora de lembrar. E gente, no mundo de hoje, onde você está sobrecarregado de coisas o tempo inteiro, é o teu celular demandando tua atenção o tempo inteiro, os vários aplicativos, é trabalho, é família, é o cuidado com a tua saúde, é muita coisa para você ficar deixando para tua memória resolver. Nossa memória tem limites, nosso cérebro tem limites. Então a melhor coisa que você faz é você colocar essas coisas no papel para que você tenha consciência daquilo que precisa ser feito, mesmo se você não lembrar. Para que você, inclusive, não precise ficar com aquele gasto de energia de ficar, nossa, o que eu tenho que fazer agora? Nossa, o que será que eu vou fazer agora? Muita gente gasta energia para isso. E aí o teu autocontrole vai ser corroído por uma atividade completamente inútil, que é você ficar lá lembrando do que precisa ser feito, obrigando consigo mesmo para tentar imaginar o que agora você vai ter que fazer no teu dia para conquistar o objetivo que você precisa conquistar. É muito mais simples você ter agenda, é muito mais simples você ter rotina. E eu sei que muitos dos procrastinadores que estão aí me ouvindo agora, talvez você é como eu era. Eu era uma pessoa, e olha, não é tanto tempo atrás assim não, tá? Eu estou falando de anos atrás, alguns anos atrás, eu era uma pessoa que eu dizia assim, eu odeio rotina, rotina é chato. Só que o que eu não percebia é que isso era auto-engano. Esse era o meu jeito de justificar o meu próprio caos. Eu dizia que rotina é chato.
Na verdade, eu nunca tinha experimentado a liberdade de você ter uma rotina saudável. Porque quando você tem uma rotina e você tem horários lá para fazer as coisas que precisam ser feitas, e você faz lá, engole o primeiro sapo, engole o segundo e faz as coisas que precisam ser feitas, em primeiro lugar, esse senso de vitória, de que você venceu você mesmo, cara, isso te dá uma autoconfiança enorme. E, aliás, falta de autoconfiança é um dos vírus que leva à procrastinação. Eu não falei quando estava falando do item anterior, mas saiba disso. Quando você não tem autoconfiança, quando você não confia nas suas próprias competências, na tua capacidade de fazer as coisas, ou quando a tua autoestima está baixa, você procrastina, porque você não confia em você mesmo. E uma das melhores maneiras de você confiar em você mesmo é você ter essas pequenas vitórias, é você vencer a si mesmo. E quando você tem uma rotina saudável, você faz isso. Em segundo lugar, quando você tem uma rotina bem estabelecida para fazer as coisas, você para de viver no improviso, faz as coisas do jeito que tem que ser feitas, conquista lá a tua grande vitória do dia, e aí, na hora de descansar, você descansa de fato. Porque um dos grandes problemas do procrastinador que vive no improviso é que ele não descansa. Na hora do descanso, ele está lá pensando, eu devia ter feito aquilo, o que será que eu tenho que fazer? Eu não fiz aquilo que eu tinha planejado para o meu dia, eu estou jogando para frente. Então, na hora do descanso, em vez de relaxar, a pessoa fica ansiosa. Você elimina isso quando você organiza uma rotina saudável. Então eu queria que você ressignificasse na tua cabeça essa ideia de que é chato ter rotina. Eu vou te falar uma coisa, porque eu vivi isso na pele e eu tenho milhares de depoimentos de alunos meus que ouviram isso que eu estou falando, aplicaram na vida e transformaram suas vidas, justamente ignorando essa vozinha aí dentro de você que fala que rotina é chato. Disciplina, gente, é liberdade. Liberdade, inclusive, para você relaxar na hora de relaxar, em vez de ficar preocupado com tudo aquilo que você deixou de fazer. Olha, chato, eu vou te falar, não é rotina não, não é disciplina não. Chato é você viver uma vida arrastado, cansado o tempo inteiro. Chato é você não confiar em si mesmo. Chato é você olhar no espelho e pensar assim, eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Eu não tenho a vida que eu sei que eu poderia ter. Eu não conquisto a vida que eu sei que eu poderia conquistar por causa da minha procrastinação. Chato é isso. Chato é você viver mergulhado no teu caos, sem conseguir ter energia, motivação para fazer o que precisa ser feito, sem conseguir relaxar na hora de relaxar. Chato é isso, gente. E o procrastinador, ele tá lá mergulhado no próprio caos e para justificar isso, para não ter que sair desse lugar, a sua fábrica de crenças ilusórias, aquela fábrica que eu te ensinei no vídeo aqui do canal chamado Como se tornar a pessoa que você sempre quis ser, essa fábrica cria essas crenças para manter você aí nesse conforto, nessa zona de acomodação. Rotina é chato, eu não gosto de rotina. Lembre-se, chato é viver uma vida medíocre. Chato é viver uma vida meia boca, uma vida aquém do seu potencial, uma vida menor do que o potencial que você tem de viver. Isso é chato. Chato é viver no caos. Chato é não conseguir relaxar na hora de relaxar. Chato é não ter energia, motivação para fazer as coisas que precisam ser feitas. Chato é viver arrastado e cansado. Chato é isso. E eu te digo isso baseado não só nos milhares de depoimentos dos nossos alunos nos programas e nas formações da Neurovox, mas na minha experiência pessoal. Eu vivi esses dois cenários. Eu vivi o cenário onde eu dizia que rotina era chato e eu vivo a minha vida hoje. Olha, eu vou te dizer que hoje, com a idade que eu tenho, eu sou mais produtivo, tenho mais energia e vontade de viver do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. O que é meio bizarro se você parar para pensar. Com 20 e poucos anos de idade, eu tinha hormônios à flor da pele que, em tese, deveriam me compelir a ter mais energia e tudo mais. E hoje, mais velho, eu tenho mais energia do que naquela época, graças a tudo isso que eu estou te falando nesse vídeo aqui. Mas uma das fundações, um dos alicerces é rotina, agenda. E eu gosto desse sistema de uma agenda para os compromissos, onde os horários estão lá de tudo que você tem que fazer, e uma agenda para as tarefas diárias. Isso me leva ao quinto protocolo, ao quinto passo para você eliminar a procrastinação, e ele tem a ver com o passo anterior, que é quando você preenche a tua agenda de tarefas do dia. Eu gosto de preencher as minhas tarefas do dia na noite anterior. Então, assim, final do dia de trabalho, sabe? Eu terminei, por exemplo, hoje estou gravando aqui, daqui eu vou para o computador editar o vídeo, exportar e programar o vídeo. Nesse momento que eu vou fazer, vou pegar a minha agenda de tarefas e eu vou escrever, gosto de fazer à mão, eu vou escrever as tarefas do dia seguinte, um quadradinho e cada uma das tarefas do meu dia seguinte, do domingo
amanhã. E por que eu faço isso na noite anterior? É porque nós temos evidência científica, tem um estudo científico recente, inclusive, que demonstrou que você preencher as tarefas do dia seguinte na noite anterior melhora a qualidade do seu sono. Porque, afinal de contas, você tira de você o estresse de ficar imaginando como que vai ser o seu dia naquela incerteza. E dormir bem, gente, é absolutamente crítico para quê? Para você acordar bem com energia, para você acordar com motivação, para você acordar da melhor maneira possível para engolir o sapo que é necessário para você construir a vida que você deseja. Então, o quinto protocolo, o quinto passo que eu dou aqui para você é esse. Faça uma agenda ali das tarefas do dia na noite anterior, que é para você dormir melhor e com isso você ter um dia que começa menos estressado, começa com mais foco e motivação. E vamos ao sexto protocolo, o sexto passo para você eliminar a procrastinação da sua vida, e ele tem relação com descanso, com recarga. É muito importante você entender que existem ritmos biológicos do corpo humano. E esses ritmos biológicos, eles precisam ser obedecidos se você quer otimizar tudo que você faz. O ritmo biológico principal é aquilo que a gente chama de ciclo circadiano, que são os ritmos biológicos do teu corpo nas 24 horas do dia. Então é muito importante você ter rotina no seu dia. E quando eu falo de ciclo circadiano, muita gente pensa em sono. E o sono, de fato, é o alicerce fundamental do ciclo circadiano. Mas ciclo circadiano envolve outras coisas também. É você ter hora para acordar. Você acordar mais ou menos na mesma hora todos os dias é ótimo para você ter disposição quando você acorda. Se você acorda um dia uma hora, outro dia noutra, se você vive nesse caos para acordar, isso prejudica demais o teu ciclo circadiano e o teu grau de energia e foco no começo do teu dia e também o teu sono à noite. Então, tenha hora para acordar, tenha hora para comer, tenha hora para se exercitar, tenha uma rotina minimamente equilibrada daquilo que você faz, porque isso traz regularidade para o seu corpo. E essa regularidade biológica, ela vai fazer com que teu corpo funcione muito melhor no teu dia a dia. E lembre-se, o cérebro é parte do corpo, tal como a língua, o fígado e o dedão. Então, se o teu corpo está funcionando melhor, teu cérebro está funcionando melhor. E, claro, temos aí os ritmos biológicos do dia, das 24 horas do dia. Isso envolve essa rotina que eu acabei de te falar. Isso envolve dormir mais ou menos na mesma hora e acordar mais ou menos na mesma hora. E, sobretudo, dormir por tempo suficiente e dormir com qualidade. Sono é muito importante. Vou falar disso daqui a pouco um pouquinho mais. Então esse é o primeiro ritmo que você tem que respeitar. Mas existem outros ritmos biológicos que a gente chama de ritmos ultradianos, que são menores do que 24 horas, e um dos que tem melhor documentação científica são os ciclos de 90 minutos que o nosso corpo obedece. E eu não quero entrar no detalhe científico disso, mas o que eu te digo aqui é o seguinte: tenha períodos de descanso no teu dia. Então, por exemplo, quando você for fazer uma sessão de trabalho, tenta fazer com que essa sessão não seja mais do que 1h30. Eu, quando gravo vídeos aqui do canal, você já deve ter percebido, eu dificilmente passo de 1h30 porque eu respeito isso. Quando eu dou cursos, se a aula por acaso tem mais de 1h30, eu geralmente faço um break de 15, 20 minutos para que as pessoas descansem um pouquinho. Respeite esses 90 minutos. E olha, dependendo da tua capacidade de foco, você precisa até encurtar isso. Eu costumo dizer para as pessoas que têm uma grande dificuldade de foco para você fazer sessões de foco de 30 minutos e aí você descansa 15 a 20. 30 minutos, descansa 15 a 20. Costuma ser bom. Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro, né, que é mais ou menos isso que eu acabei de te explicar, que ela é muito útil nesse sentido. Claro que conforme você vai aprimorando o seu cérebro e ganhando uma capacidade de foco melhor, você consegue esticar para mais de 30 minutos. Só que o que eu recomendo é que você nunca estique para mais de 90. Respeita o descanso. Só que aqui tem uma coisa a respeito de descanso que é muito importante. Por quê? Porque quando eu falo de descanso, quando você está lá no teu dia a dia, muita gente faz coisas que na verdade não recarregam. Muita gente acha que está descansando, mas está esgotando. E eu vou te falar uma coisa, a principal coisa que está te esgotando e você acha que está te descansando é você ficar igual zumbi nas redes sociais. E eu te dou um exemplo pessoal. Eu recentemente mudei aqui para esse apartamento e aqui, quando eu entrei, claro, não tinha televisão, não tinha, enfim, outros meios de descansar e eu gosto muito. Um dos jeitos que eu mais descanso é assistindo um filme, assistindo uma série. É um dos jeitos que mais me recarregam. Só que, como não tinha instalado a televisão ainda, estava tudo naquela coisa de caixa, mudança e tudo mais, e obra e por aí vai, o que eu tinha nas minhas mãos era o quê? O meu celular. E aí eu criei o péssimo hábito de ficar lá nos Reels ou de ficar lá, enfim, TikTok ou Shorts do YouTube, esses vídeos curtos. E é impressionante
como você gruda nisso. É impressionante. Eu fiquei um pouco impressionado com quão rápido aquilo virou um hábito na minha vida. E eu estava lá, deitado à noite, e eu ficava lá arrastando a tela, assistindo Reels, por exemplo. E o que eu comecei a perceber é que esses Reels, em vez de me recarregarem, é um negócio que te cansa, é um negócio que acaba pesando em cima de você. E eu tive que desabituar a isso. Eu tive que tirar esse hábito. E aí tem um outro fator importante que é a questão da luz nos seus olhos. E eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal Neurovox, mas eu quero deixar isso muito claro. Entre as 8 a 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, não coloque tela de celular na sua cara, ou tablet, ou seja lá o que for, porque a luz que sai dessas telas, vale para a televisão também, é que geralmente a televisão fica um pouco mais longe, mas luz de telas LED, essas coisas, mesmo em modo noturno ou coisa do tipo, essa luz envia um sinalzinho para uma estrutura que fica no seu tronco encefálico no cérebro, uma estrutura chamada abênula, e essa estrutura ela modula o funcionamento do sistema dopaminérgico. E é claro que isso é tudo termo técnico que você não precisa decorar, mas luzes artificiais nos seus olhos, entre as 8, 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, fazem com que você tenha uma menor liberação, inibem o sistema dopaminérgico do seu cérebro no dia seguinte. E o que isso significa? É você arrastado, cansado, sem energia, sem motivação, sem foco. Além disso, claro, prejudicam radicalmente o seu sono, por vários motivos. Um deles é porque derruba os níveis de melatonina, que é um hormônio muito importante, cuja liberação acontece à noite justamente, um hormônio que auxilia o seu sono. Luzes artificiais, quero repetir, que vem de celular, telas de maneira geral, não importa se você está em modo noturno, mas também luzes artificiais que você deixa ligadas na sua casa. Tome muito cuidado com tudo isso, porque isso está prejudicando não só o seu sono, que prejudica tudo na sua vida, como também está prejudicando a sua disposição, energia, motivação no dia seguinte. E quando me perguntam sobre o que é mais importante para o cérebro funcionar em sua plena potência, para combater a procrastinação, para ter foco, para ter energia, para ter motivação, para você ter saúde de maneira geral no seu corpo, no seu cérebro, qual é o elemento mais importante? E olha, não há dúvidas de que o elemento mais importante é sono. Sono por tempo suficiente e com qualidade. Esse é definitivamente o elemento mais importante. É claro que existem outros, mas até para que você consiga colher os benefícios de outros elementos que são importantes para a saúde, o sono precisa estar em dia. Você precisa cuidar do seu sono com o maior carinho possível. O sono é o pilar dos ritmos biológicos das 24 horas do dia, então cuide do seu sono. Se você, por acaso, sente que você poderia dormir melhor, que você poderia melhorar a qualidade do seu sono, busque conhecimento, busque ferramentas para fazer isso. Aliás, esse é um dos pontos que eu mais friso com meus alunos da Sociedade Neurovox, o meu programa de desenvolvimento. Lá tem um monte de ferramenta, tem aulas longas minhas ensinando justamente isso, como dormir bem. E claro, muitas outras ferramentas para outras áreas da vida, mas uma atenção especial eu dou à questão do sono com os meus alunos. Então, além de prejudicar seu sono, o que destrói tudo na sua vida, e de derrubar sua energia, motivação e disposição no dia seguinte, telas na sua cara à noite, e aliás não precisa nem ser à noite, mas telas onde você fica lá igual zumbi arrastando em redes sociais, podem parecer que estão recarregando você, quando na verdade elas estão te esgotando. Eu percebi isso na pele recentemente, talvez você perceba isso. Então, um desafio que eu coloco aqui para você é esse. Experimenta, fica 7 dias, deleta essas redes sociais onde você fica arrastando tela para ver vídeo igual zumbi e vê o que vai acontecer com você. É bem provável que você fique com uma disposição muito maior, que você tenha, inclusive, uma sensação de cansaço e de exaustão menor, porque o celular ele está roubando a sua energia sem que você perceba. O princípio aqui que eu quero te trazer sobre se recarregar do jeito certo é, sim, cuidar do teu sono, que é fundamental, dos ritmos biológicos nas 24 horas do dia, mas nos teus descansos, nesses até 90 minutos, é você ter descansos que efetivamente te recarregam. Às vezes são coisas que você acha que te sugam energia, quando na verdade são coisas que te recarregam. Um bom exemplo é uma caminhada. Caminhar é uma coisa que, pelos motivos que eu te expliquei aqui no começo do vídeo, pode parecer para você que eu vou ficar mais cansado. Mas se você descer de onde você está, caminhar até a padaria, der uma caminhadinha, especialmente embaixo da luz do dia, por conta de todos aqueles benefícios biológicos, isso vai te dar uma recarregada. Aliás, a própria academia, a própria atividade física, ela recarrega.
É claro que eu não estou falando aqui de uma atividade física extremamente intensa, porque isso pode te exaurir. Mas uma atividade física moderada, ela te enche de energia. Muita gente vira e fala, eu não tenho energia para ir para a academia. E na verdade é o oposto. É porque você não vai para a academia que você não tem energia, porque atividade física é aquele tipo de coisa que você acha que esgota, quando na verdade recarrega. Outra coisa que te esgota e você acha que recarrega é você comer besteira, é você comer alimento ultraprocessado, é você comer alimento que é carregado de açúcar, ou pior ainda, de misturas de açúcar com gordura, que tipicamente são as várias sobremesas que você encontra por aí, ou junk food de maneira geral. Parece que recarrega porque te dá um prazer imediato, mas te destrói ali logo depois. Você fica arrastado, cansado, sem energia. Então, começa a colocar a tua consciência em coisas que te recarregam de verdade. Às vezes, uma mera caminhada ela é excelente. Às vezes, uma técnica de relaxamento, uma técnica de respiração. Eu trabalho muito isso com os membros da Sociedade Neurovox, meus alunos. São técnicas eficientes para você reduzir estresse e relaxar muito rápido ali ao longo do seu dia. Às vezes é uma coisa que é sua, porque você tem que se conhecer, se reconhecer. Para pensar na sua vida. O que te recarrega mesmo? Não estou falando de ficar zumbi, não estou falando de modo automático. O modo automático vai te levar para atividades que às vezes te esgotam. Conscientemente, o que te recarrega de verdade? Para pensar. Você vai fazer um break consciente, trabalhou lá 1h30, 90 minutos super focado. Conscientemente você faz um break. O que você vai fazer para se recarregar depois desses 90 minutos? E aqui você tem que buscar coisas que efetivamente vão te trazer energia e não que vão te exaurir ainda mais. O celular, você puxa o celular e não só ele nas redes sociais te esgota, mas é mensagem de WhatsApp chegando, é e-mail chegando, é coisa pipocando. O celular, ele parece uma distração que recarrega, quando na verdade ele é um ralo da sua energia. Tem estudo, gente, que mostra que a mera presença do celular do seu lado, mesmo com ele desligado, a mera presença piora todos os tipos de raciocínio, mesmo quando você não está olhando para ele. Porque a presença dele, de alguma maneira inconsciente, faz com que alguma coisa da tua atenção seja direcionada para o teu celular. E eu costumo recomendar para as pessoas, inclusive, que tanto quando elas estão focando, quanto quando elas estão descansando, deixa o celular longe. Porque o celular, infelizmente, é um ralo de atenção e de energia. Eu sei que é difícil, a gente tem uma relação de hábito e dependência do celular hoje em dia, mas faça esse experimento. 7 dias onde você tenta ficar um pouco afastado do seu celular. Guarda o seu celular longe de você quando você estiver trabalhando focado. Tipo, esconde no armário da cozinha, atrás da panela de pressão, ou lá na despensa, atrás do saco de arroz, lá no fundo do armário, para você realmente não ser incomodado. Guarda em modo avião ou desligado e você vai ver como você vai produzir mais com o celular longe de você. Um dos grandes problemas da produtividade que leva à procrastinação é você ficar dividindo a tua atenção entre 1000 coisas, porque isso esgota e isso faz com que você fique sendo puxado para coisas que são imediatamente confortáveis. Lembra que você tem que engolir o sapo. Engolir o sapo é fundamental. Agora, se você tiver que, em vez de engolir o sapo, vários docinhos gostosos pelo caminho, você não vai engolir o sapo. Por quê? É desgostoso, desagradável. Então você tem que eliminar os docinhos que estão te distraindo ali. E o celular certamente é a maior fonte de docinhos que te distraem e te impedem de engolir o sapo de verdade para fazer aquilo que precisa ser feito. E vamos ao 7º protocolo, o 7º passo para você combater a procrastinação da sua vida. E esse eu chamo de ter clareza sobre os custos da procrastinação. Porque como a procrastinação é uma coisa que você faz no dia a dia, quase como doses homeopáticas, você está lá no sofá, precisa fazer alguma coisa, e aí você fala, semana que vem eu faço, amanhã eu faço, e na hora parece pequeno. Você não sente o custo imediato ali de uma forma tão contundente. Então você precisa deixar isso claro para si mesmo. Você precisa ter clareza sobre quanto te custa, o preço que você está pagando pela sua procrastinação. E a melhor maneira de você fazer isso é você realmente parar para observar a sua vida, seus objetivos e tudo que a procrastinação está te deixando de conquistar. Deixa eu te dar um exemplo prático para você ver isso realmente de maneira concreta. Vamos supor que você ganha R$2.000 por mês hoje e você gostaria de ganhar R$12.000 por mês.
Então você gostaria de ganhar 10 mil reais a mais do que você está ganhando hoje. Só que você ainda não está ganhando isso por quê? Você está estagnado na sua carreira, porque você não desenvolve aquilo que precisa desenvolver. Você sabe o que precisa ser desenvolvido, mas você está procrastinando. Sei lá, pode ser um segundo idioma que você precisa aprender. Inglês hoje em dia, por exemplo, é fundamental na vasta maioria das carreiras para você se desenvolver profissionalmente. Você está lá postergando o aprendizado do inglês. Você precisa ser fluente no inglês para você buscar cargos que vão te pagar mais. E aí você tá lá e fala, hoje eu não vou estudar inglês, deixa para amanhã. Semana que vem eu começo. Hoje eu já tô cansado, aí eu vou deixar para semana que vem que eu vou estar descansado e aí eu vou estudar com mais foco. Sabe? Essas crenças ilusórias aí que surgem dentro de você e você vai acreditando nisso e na hora parece pequeno. Só que um dos jeitos de você tomar consciência do custo disso e do que você tá pagando é você pensar assim, olha, essa minha procrastinação está me fazendo deixar de ganhar 10 mil reais a mais por mês. Eu quero ganhar 12, estou ganhando 2. Então está me custando 10 mil reais por mês procrastinar. Isso que eu preciso fazer. Olha só, você concretizou melhor aquilo que está te custando a procrastinação. E essa é uma das maneiras, aliás, que eu costumo trabalhar com os meus alunos para eles enxergarem o quanto que o autoconhecimento, por exemplo, é importante. Para pensar, se você é tímido e graças à sua timidez você não consegue se desenvolver profissionalmente. Se você é uma pessoa que não tem confiança em si mesmo, tua autoconfiança é abalada e você perde oportunidades de crescer profissionalmente. São coisas que você precisa de autoconhecimento, ferramentas boas para você desenvolver. E você pode achar que isso é trivial. Só que quanto te custa? Quanto te custa a procrastinação? Quanto te custa a falta de autoconfiança? Quanto te custa a timidez? Quanto te custa o desequilíbrio emocional que faz você viver uma montanha-russa de emoção aí todos os seus dias? Se isso está te afetando na vida profissional, vamos pegar o exemplo que eu acabei de dar. Está custando 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano. A cada 2 anos, 240 mil reais. Quase 1 milhão se você ficar 4 anos procrastinando isso. Então você começa a perceber que o custo disso é extremamente alto. Só que no dia a dia, por ser doses homeopáticas, a gente não percebe, a gente vai ignorando e vai achando que sempre dá tempo depois de corrigir. Eu não estou falando aqui para você viver se pressionando ou se prejudicando por conta de uma coisa frenética que tem por aí, essa produtividade tóxica. Eu estou falando não para você ter pressa, não tenha pressa, mas também não perde tempo. Entende que a procrastinação te custa caro e tenha clareza sobre isso. Para quando vir a ideia na sua cabeça de amanhã eu começo, semana que vem eu começo, você pensar, cara, estou perdendo 10 mil reais por mês por causa disso, não vou jogar meu dinheiro no lixo. Porque é muito interessante a gente perceber que se por acaso você olhasse uma pessoa que está queimando dinheiro, ela pega uma pilha de dinheiro e queima, você fica indignado. Afinal de contas, tem muita gente passando necessidade financeira aí no mundo e tua indignação é com razão. Se você vê alguma pessoa jogando comida de qualidade fora, jogando no lixo, tacando fogo, você fica indignado porque tem muita gente passando fome no mundo. Só que, curiosamente, quando você tá aí desperdiçando o teu tempo, você não enxerga que você tá jogando tua vida fora e você não fica tão indignado assim com isso. Só que isso significa que você tá jogando fora o bem mais precioso que você tem. Por quê? Porque o teu tempo, ele não vai voltar. A única coisa que você recarrega é energia, e por isso que eu falei no passo anterior da importância de você recarregar a sua energia até para você não se esgotar. Porque se você fica nessa produtividade tóxica, se culpando por ter que ser produtivo até quando está dormindo, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, não é bem assim. Olha o que eu acabei de falar sobre a importância do relaxamento e do descanso. Você vai precisar recarregar a energia que você investe no teu crescimento. Só que o teu tempo ele não recarrega. Então, eu quero lembrar aqui da frase do grande Lúcio Aneu Sêneca, o filósofo estoico muito conhecido e que eu recomendo sempre a todos que leiam, porque Sêneca é muito especial. Ele diz assim, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. E isso me lembra do que eu falei lá no começo do vídeo, que é justamente uma vitória a cada dia, vencer a si mesmo, uma grande vitória a cada dia, e a tua vida já vai ser largamente transformada daqui a um ano. Mas para que você consiga essa transformação, você precisa ter clareza dos custos que a procrastinação está cobrando de você, às vezes de maneira invisível, aos pouquinhos, cobrando um pouquinho. É como se todos os dias da tua conta bancária fossem tirados alguns centavos ou alguns poucos reais, assim, que você não vê aquilo mudando em grande medida, mas depois de anos, você está zerado, às vezes você está no vermelho. Trazer clareza para os custos da procrastinação, e eu diria não só da procrastinação, mas de todo tipo de
autossabotagem da sua vida. Tenha claro quanto está te custando. Isso vai te ajudar. Quando surgir a crença que vai falar para você que está tudo bem deixar para depois, você falar, não vou aceitar porque eu estou pagando caro por ficar deitado no sofá em vez de fazer aquilo que precisa ser feito. E vamos ao 8º protocolo, 8º passo para você combater a procrastinação da sua vida, e ele é: pare de acreditar nas mentiras que você conta para você mesmo. Eu falei sobre isso longamente aí em um vídeo recente aqui do canal. Eu já mencionei esse vídeo aqui no vídeo de hoje, no começo, mas eu quero falar de novo. Caso você queira assistir esse vídeo, eu recomendo muito. O nome do vídeo é Como se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Esse vídeo, ele explora justamente como a nossa mente fabrica crenças ilusórias que impedem a gente de conquistar a vida que nós desejamos. Mas, essencialmente, saiba que muitas vezes surgem emoções dentro de você, surgem crenças, surgem pensamentos que você precisa questionar e você precisa combater. Uma das grandes características das pessoas que vivem em modo automático e desperdiçam as suas vidas é justamente que elas vivem acreditando naquilo que elas sentem e naquilo que elas pensam, nas crenças que surgem dentro delas. E olha, décadas de pesquisa científica nos demonstram de maneira muito clara. A nossa mente é traiçoeira, nossas emoções são traiçoeiras, nossos pensamentos e crenças são traiçoeiros. Muitas vezes as nossas emoções fazem com que nós enxerguemos no mundo coisas completamente distorcidas. Muitas vezes as crenças que surgem dentro de nós, elas estão tentando apenas nos manter na nossa zona de acomodação. Eu tenho chamado mais de zona de acomodação do que zona de conforto, porque quando eu falo zona de conforto, você às vezes vira para mim e fala: Pedro, mas eu tô aqui, nesse lugar, e não tem conforto nenhum aqui. Tá horrível, tá desconfortável. Então assim, cadê o conforto nessa zona que eu tô? E a questão é que a zona de conforto, do ponto de vista científico, não é um lugar confortável. Não é. É apenas um lugar ao qual você está acomodado. Falar de zona de conforto, na verdade, é falar sobre um lugar que estar ali pode até ser ruim, pode até estar desconfortável ficar nessa zona de conforto, mas é mais desconfortável ainda você sair dela ou tentar sair dela. Então, no fim das contas, é a zona de menor desconforto. E por isso que eu prefiro chamar de zona de acomodação. Então, eu quero que você saiba que a sua mente, ela vai produzir emoções, crenças e ideias que vão tentar te prender na tua zona de acomodação, para você não ter que gastar energia, para você não ter que enfrentar o desconforto maior, que é você transformar as coisas, que é você fazer diferente, que é você sair desse lugar onde você está. Então você precisa aprender. Gente, quando você senta na frente de um bom psicólogo, por exemplo, ou um bom psicoterapeuta de maneira geral, uma das primeiras coisas que ele vai te fazer é te ajudar a questionar essas coisas que você sente, que você pensa. Quando você leva a sério e acredita em tudo que você pensa e em tudo que você sente, você vai ser guiado pelo teu autoengano, você vai ser guiado por processos que vão prejudicar a sua vida. Então você precisa aprender a questionar essas emoções, essas crenças que estão dentro de você, para que você pare de acreditar nas mentiras que você conta para você mesmo. E quando o assunto é procrastinação, essas mentiras são várias. Eu te falei de como isso aconteceu comigo hoje. Para pensar nisso. Eu que trabalho com isso, eu que vivo disso, eu que tenho ferramentas para combater tudo isso. Hoje eu acordei, por saber que eu tinha que gravar aqui, vieram crenças dentro de mim. Ah não, deixa pra semana, que aí a tua equipe vai estar junto contigo. Ah não, deixa pra semana, porque aí você vai preparar um roteiro melhor. Às vezes essas crenças te fazem acreditar que você vai procrastinar para fazer melhor ainda depois. Tome muito cuidado, não tenha pressa, mas não perca tempo. Cada dia por si só é uma vida. Valorize cada dia como se fosse uma vida inteira mesmo, porque é uma oportunidade de você vencer a si mesmo e conquistar pelo menos uma vitória para a tua autoconfiança se tornar cada vez maior. Então, pare de acreditar nas mentiras que você conta para você mesmo. E vamos ao protocolo número 9, passo 9 para você combater a procrastinação. E esse eu deixo para o final, porque se eu tivesse falado no começo, você teria fechado o vídeo. Esse é o protocolo mais básico de todos, mas o problema é que quando você fala sobre isso com as pessoas meio que ignoram. Eu acho que as pessoas não têm consciência de quão importante tudo isso é, que é você cuidar do básico. É você cuidar do mínimo para que teu cérebro funcione na plena potência, para que teu corpo, de maneira geral, funcione em plena potência e teu cérebro, é claro, em específico, funcione em plena potência. Isso significa 3 coisas. Número 1, sono de qualidade por tempo suficiente. Número 2, atividade física regular. E
número 3, alimentação adequada. Isso envolve, número 1, evitar os alimentos que prejudicam seu foco, sua disposição, sua energia e que te levam a procrastinar, e você buscar alimentos que aumentam tua energia, melhoram teu foco e fazem você conseguir combater a procrastinação. O básico é o alicerce, e muita gente tenta construir o castelo da vida em cima do mangue. Você precisa ter fundações sólidas, do contrário, castelo nenhum vai ficar em pé. Uma das coisas que eu trabalho na Sociedade Neurovox, meu programa de desenvolvimento, é o básico. É claro que eu trabalho também ferramentas mais avançadas para você combater procrastinação, mudar hábitos, ter mais foco, ser uma pessoa, enfim, cada vez melhor. Uma ferramenta de cada vez, um dia de cada vez para você se tornar cada vez melhor. Mas, quando você entra na Sociedade Neurovox, eu já te falo de cara, velho, vamos resolver o básico. Tá dormindo bem? Tá comendo bem? Tá se exercitando? E o que eu faço? Eu te ensino como você adotar os hábitos de exercício de uma maneira saudável. Eu te ensino ferramentas para você dormir com qualidade, para você não só dormir com qualidade, mas o que você tem que fazer quando você acorda. Porque saiba, dependendo do que você faz quando você acorda, você vai dormir mal. Aquilo que você faz no começo do dia dita os ritmos biológicos do teu corpo no dia inteiro. E tem gente que faz o pior logo que acorda. Um exemplo que eu já dei nesse vídeo aqui é meter cafeína logo depois que acorda. Esse é um exemplo. O que você pode comer no começo do dia, no meio do dia e no final do dia para, durante o dia, você ter energia e à noite você estar bem com sono e descansar? Quais suplementos alimentares de origem natural são benéficos para você combater a procrastinação, ter mais foco e conseguir mudar seus hábitos? Sem efeito colateral, claro, não estou falando de coisa que vai prejudicar a sua saúde. Quais são as ferramentas para mudança de hábito para você conquistar esse básico? Quais são os alimentos, os melhores? Na Sociedade Neurovox tem até aula com receita para você ter ideia. A Sociedade Neurovox, então, é um programa de desenvolvimento pessoal que é baseado na mudança de hábitos eficiente. Você vai receber toda semana novas ferramentas para você transformar a tua vida e cada vez ficar melhor. Você vai ter lives e aulas comigo e outros grandes profissionais. Enfim, eu tenho muito carinho pela Sociedade Neurovox. Aliás, os membros que estão aí me assistindo, coloca aí #SomosSN aí embaixo para eu saber que você está aqui me acompanhando no canal também. Não temos vagas, aliás, deve ter gente perguntando aí, nossa, como é que eu faço para entrar na Sociedade Neurovox? Não temos, neste momento, vagas abertas, mas, caso você queira fazer parte, eu vou deixar um link aí embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar também nos comentários. Então, se você clicar aí nos comentários, o primeiro comentário de todos no topo vai ter o link para a lista de espera da Sociedade Neurovox. Aí você se inscreve lá e assim que a gente abrir vagas, a gente vai avisar você. Fica atento, por quê? Porque nós costumamos abrir vagas por pouquíssimo tempo, porque as vagas acabam muito rápido. Então, se você deixa para ver depois, se você procrastina, você vai perder a janela aí de entrada na Sociedade Neurovox, aí não vem reclamado. Tipo, deixa mais um dia, abre uma exceção, porque tô avisando desde já. As vagas são bastante concorridas, é um programa bastante concorrido, e aguarda que eu vou te avisar quando nós teremos vagas para novos membros. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é que se você vai fazer um prato de comida bacana, não adianta você fazer um belo filé mignon se você não tem um arroz com feijão muito bem cuidado. Se o arroz está meio cru, o feijão parece uma lavagem. Eu vejo muita gente fazendo isso. O básico precisa estar bem cuidado e o básico é esse alicerce. Em cima dele, você pode colocar ferramentas e técnicas mais avançadas. Lá na Sociedade Neurovox tem de tudo. Tem desde o básico até o intermediário, até ferramentas mais avançadas. Mas a questão aqui é que não adianta você não cuidar do básico, porque é cuidando do básico que o resto é permitido. Às vezes o sujeito vem para mim e fala, professor Pedro, tô meio tristonho, tô meio sem energia. Me fala um livro do Aristóteles para eu ler, para eu ter maior motivação. E, gente, ler Aristóteles é ótimo, é incrível. Só que aí eu pergunto pro cara, como é que é teu sono? Tá dormindo bem? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E aí o cara fala, eu durmo mal, eu acordo 3, 4 vezes por noite, eu durmo tarde, 3 horas da manhã, eu acordo às 11 horas da manhã, e o sono é ruim, eu acordo arrastado, eu preciso tomar um litrão de café. Então assim, calma. Então antes do Aristóteles, vamos resolver aí o teu ciclo circadiano, o teu sono e o básico, porque aí você tem o alicerce. E aí sim você consegue construir o castelo e o castelo vai parar em pé. Então, o protocolo número 9 que eu trago aqui para você é esse. Cuide bem do básico, porque não adianta você tentar coisas mais avançadas se o básico não está bem resolvido na tua vida. E finalmente, o 10º e último protocolo que eu trago para você, 10º passo para você combater a procrastinação é assistir ao vídeo aqui do canal Neurovox chamado A Cura da Procrastinação,
que você não quer ouvir. Esse é um vídeo muito importante, gente. Ele é completamente complementar em relação a esse. Porque mesmo depois de ter ouvido tudo que eu falei nesse vídeo aqui, é possível que você ainda tenha uma série de dificuldades aí dentro de você e nesse outro vídeo eu vou atacar outras dificuldades que as pessoas têm com a procrastinação. Eu vou te explicar quais são as principais causas que levam à procrastinação nos dias de hoje. Porque o mundo de hoje, ele oferece para você um jeito de viver que provavelmente está potencializando a procrastinação na sua vida, prejudicando tudo na sua vida, desde a sua produtividade até a sua saúde, e isso inclui, no meio de tudo, suas relações também. Esse é um vídeo muito importante, então já que você chegou até aqui, vale você dedicar alguns minutinhos para você assistir a esse outro vídeo, porque vai complementar e tornar tudo que eu disse aqui ainda mais completo. E eu quero, antes que você vá lá assistir esse vídeo, eu quero te parabenizar, porque você chegou aqui até o final de um longo vídeo no YouTube, e lembra que eu te falei da importância de pequenas vitórias? Você acabou de ter uma pequena vitória. Você conseguiu chegar ao final de um longo vídeo sobre procrastinação. Então você provavelmente é um procrastinador que chegou até o final de um longo vídeo sobre procrastinação. Saiba dar parabéns para você mesmo. Saiba se parabenizar. Eu pergunto para as pessoas, você se parabeniza tanto quanto você se cobra? Nos dias de hoje, a gente vive essa produtividade tóxica, que dizem pra você que você tem que ficar o tempo inteiro sendo produtivo, e aí as pessoas se cobram, ficam ansiosas porque não estão trabalhando o tempo inteiro, não estão fazendo coisas o tempo inteiro. Lembra do relaxamento que eu já te falei? Tô repetindo isso, mas agora, ó, parabéns pra você, de verdade. Eu te garanto que num vídeo como esse, 20, no máximo 30% das pessoas chegaram até o final, e você chegou até o final. Então veja, você já é uma exceção. Então, saiba dar parabéns para você mesmo, para você celebrar essas pequenas vitórias, porque isso te traz autoconfiança para você ter vitórias cada vez maiores. Corre lá para assistir o vídeo A Cura da Procrastinação, caso você ainda não tenha assistido, mas antes, quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, se você puder, se você quiser, porque ajuda muito a gente. Deixa uma curtida, deixa um comentário, conta para mim o que você achou desse vídeo e conta também quais outros temas você quer aqui no canal, porque eu ouço vocês e é com base no que vocês pedem que eu trago os vídeos aqui. O que você quer entender do seu cérebro, dos seus hábitos, da sua mente? Conta para mim nos comentários para que eu saiba. E claro, se você deseja se aprofundar, se você deseja um programa onde você vai ter ferramentas validadas pela ciência para transformar os teus hábitos, para vencer procrastinação, para ser uma pessoa mais focada, para conseguir desenvolver tua inteligência emocional, para reduzir essa montanha-russa emocional que muita gente vive por aí, enfim, um programa de desenvolvimento pessoal baseado em uma sólida mudança de hábitos com ferramentas validadas pela ciência, eu te convido a entrar na lista de espera para ser membro da Sociedade Neurovox. O link está aí embaixo, tanto na descrição do vídeo quanto nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Parabéns por ter chegado até aqui. E olha, parabéns para mim, né? Porque eu consegui engolir o sapo, venci, gravei. No meio do vídeo eu tive que parar porque acabou a bateria disso, acabou a bateria daquilo, acabou a bateria inclusive de uma luz que estava ali atrás no meio, mas eu continuei porque assim é a vida. Não temos que fazer do jeito perfeito, temos que fazer do jeito que é suficiente com os recursos que estão nas nossas mãos. Espero que você não tenha notado a luz que apagou ali. Caso você tenha notado, espero que não tenha te incomodado, mas enfim, tô aqui em casa, tô aprendendo, não tenho carregador para tudo, tava na bateria, é a vida, gente. O que importa é que eu consegui fazer um vídeo, trazer esse conhecimento para você e me conta se esse conhecimento foi proveitoso aí para você nos comentários. Mas parabéns para mim também que consegui concluir. Agora eu vou correr para editar para conseguir postar esse vídeo a tempo para você. Então, um grande abraço para você. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.